Amazon Titan, onde o poder não está no rugido, mas no enrolar silencioso sob as águas turvas. Na selva emaranhada e nos rios labirínticos sem fim, o governante não precisa de garras nem de presas afiadas, apenas de um corpo de 10 metros de comprimento, com músculos capazes de esmagar a vida em meros segundos. Este é o reino da sucuri gigante, uma criatura que é ao mesmo tempo sombra e pesadelo vivo sob as águas aparentemente tranquilas. Em um mundo onde cada nado pode ser o último, este predador não persegue sua presa. Ele espera, ele se esconde e ataca com precisão letal quando o momento chega. Na Amazônia, onde a vida prospera em meio a enchentes, lama e sangue, não há espaço para lentidão ou medo. Bem-vindo ao documentário animal Amazon Titan, o poder supremo da sucuri gigante. Sob a luz suave que penetra pelas copas das árvores de até 45 metros de altura, onde o sol aparece apenas como faíscas brilhantes sobre o solo úmido, a floresta amazônica se estende como um imenso oceano verde, cobrindo mais de 4 milhões de quilômetros quadrados, quase metade da América do Sul. Este é o ecossistema mais diverso do planeta, um palco grandioso da sobrevivência, onde mais de 400 mil espécies de plantas, 3 mil espécies de peixes e milhões de criaturas, desde insetos minúsculos que pesam menos de 3 gramas até onças pintadas com mais de 90 quilos, tecem juntos uma complexa cadeia alimentar, onde cada batida de vida é uma dança entre a existência e a morte. No coração da floresta, onde rios com até 48 quilômetros de largura correm a uma velocidade de 8 quilômetros por hora e a umidade do ar atinge 90%, a luta pela sobrevivência é constante. Piranhas com dentes afiados como lâminas e macacos uivadores, cujos gritos podem ser ouvidos a 5 quilômetros, competem por espaço e recursos. No centro desta história está o relacionamento dramático entre a anaconda, a mais temida predadora da Amazônia, a capivara, uma presa resiliente com instintos de sobrevivência impressionantes, e o jacaré, um inimigo potencial capaz de mudar o rumo da caçada em um piscar de olhos. Através de perseguições, fugas e confrontos intensos, esses 3 protagonistas revelam o equilíbrio frágil da natureza, onde cada movimento, cada toque de garra ou dente, compõe uma nota da grande sinfonia da floresta amazônica. A Amazônia não é apenas uma floresta. É um mundo vivo onde terra, água, estendendo-se por 9 países, do Brasil ao Peru, esta floresta abriga mais de 16 mil espécies de árvores, com os majestosos jequitibás, se erguendo a 60 metros de altura para formar um dossel verde que protege o solo, onde uma camada de folhas de 15 centímetros abriga os rios, como o poderoso Amazonas com seu fluxo de 200 milhões de litros de água por segundo, são o sangue vital do ecossistema, nutrindo áreas alagadas que se estendem por centenas de milhas quadradas, onde peixes pirarucu de 3 metros nadam e minúsculos sapos dourados venenosos de 5 centímetros se escondem sob as folhas. A alta umidade, com mais de 2,5 metros de chuva por ano, cria um ambiente onde plantas e animais prosperam, mas enfrentam desafios implacáveis. A temperatura média de 27 graus Celsius, combinada com o ar úmido, torna cada dia um teste de adaptação, das borboletas morfo, com envergadura de 15 centímetros deslizando pelo dossel, aos preguiças de 3 dedos, movendo-se lentamente a 30 centímetros por minuto ao longo dos galhos. Nos pântanos sombrios da Amazônia, ninguém está totalmente a salvo. Sob as águas espelhadas, uma forma escura desliza, lentamente, silenciosamente, mas mortal. É a sucuri, a assassina silenciosa que não precisa de presas, nem de veneno para abater sua presa.
Um único enroscar, e tudo se apaga na escuridão. Sua presa? Uma criatura aparentemente pacífica, a capivara, o maior roedor do mundo. Vivendo em bandos, as capivaras confiam na segurança do grupo. Mas nessas águas, um único momento de desatenção pode fazer uma desaparecer para sempre. Ainda assim, até mesmo os predadores têm predadores. O jacaré. Açu, uma sombra ancestral com mandíbulas que exercem mais de 1 tonelada de força de mordida, não hesita em atacar os seus iguais ou outros predadores. Em casos raros, quando uma sucuri se torna confiante demais ou se distrai após um banquete sangrento, o jacaré, Açu aproveita a oportunidade. Neste documentário animal, não há história de bem contra o mal. É o ciclo interminável de caçador e presa, onde as capivaras fogem, as sucuris emboscam e os jacarés Açu espreitam nas sombras. Sob o dossel denso da Amazônia, onde os rios serpenteiam como as veias da terra, a sucuri reina silenciosamente. Cientificamente chamada de Eunectes, parte da família Boidae. Essa cobra não venenosa é um titã do mundo dos... Entre as 4 espécies de sucuri, a sucuri verde, Eunectes murinus, brilha como símbolo de poder bruto. Com um comprimento médio de 6 a 9 metros, pesando mais de 200 quilos, e um corpo de até 30 centímetros de espessura, a sucuri verde personifica o terror. Há relatos de exemplares que chegam a 12 metros, embora os cientistas debatam esses números lendários. O corpo da sucuri é uma obra-prima da natureza. Sua pele verde-oliva brilhante, adornada com manchas pretas ovais, se mistura perfeitamente aos pântanos e rios como uma sombra. Seus olhos e narinas, posicionados no alto da cabeça, permitem que respire e persiga enquanto permanece submersa nas águas turvas. Essa adaptação faz da sucuri uma mestra da furtividade, uma presença silenciosa em seu reino aquático. Sem depender de veneno, mas sim de pura força muscular, a sucuri subjuga suas presas com um corpo que pode contrair até 40 quilos por polegada quadrada, o equivalente a um ônibus esmagando sua vítima. Combinando paciência e camuflagem, a sucuri se torna o pesadelo de todas as criaturas da floresta amazônica. A Amazônia, com seus rios intrincados, pântanos alagados e selvas úmidas, é o domínio da sucuri. Elas deslizam por águas lentas, escondendo-se entre plantas aquáticas ou na lama espessa. A água não é apenas seu campo de caça, mas também seu escudo contra inimigos. Durante a estação chuvosa, de dezembro a maio, quando as águas sobem, as sucuris ganham vida, nadam com uma graça surpreendente, deslizando como uma fita de seda gigante, perseguindo presas. Quando a estação seca chega e as águas recuam, as sucuris buscam poças mais profundas ou se enterram na lama para descansar. Sua capacidade de jejuar por meses, graças a um metabolismo lento, demonstra sua notável resistência. Elas são sobreviventes, forjadas por milhões de anos de evolução. As sucuris são mestras da emboscada. Elas não perseguem a presa, mas esperam pacientemente, às vezes por horas ou dias, imóveis como parte da paisagem. Seus olhos frios e penetrantes, junto à sensibilidade para detectar vibrações na água, identificam potenciais vítimas à distância.
Quando chega o momento, uma mordida precisa, com dentes afiados se prendendo, seguida pelo corpo maciço, se enrolando em torno da presa, apertando a cada exalação, até que a vida. O mais surpreendente é sua capacidade de engolir presas muito maiores do que sua própria cabeça. Os ligamentos flexíveis da sucuri permitem que sua mandíbula se estique, engolindo até mesmo javalis adultos. A digestão leva dias, até semanas, enquanto a sucuri permanece imóvel, escondida para se proteger de inimigos. Ao contrário da maioria das cobras, as sucuris dão à luz filhotes vivos. Durante a estação seca, as fêmeas liberam feromônios, atraindo machos que competem em batalhas ferozes e entrelaçadas, formando enormes bolas de acasalamento. Após 6 a 7 meses de gestação, as fêmeas dão à luz de 20 a 40 filhotes, cada um com 60 a 90 centímetros de comprimento. Esses recém-nascidos precisam se virar sozinhos imediatamente, enfrentando jacarés, aves predadoras e até sucuris maiores. Apenas alguns sobrevivem até a idade adulta, um testemunho da dureza da natureza. As sucuris vivem de 10 a 12 anos na natureza, embora algumas em cativeiro alcancem 30 anos. Sua vida é uma jornada árdua, desde filhotes vulneráveis até gigantes dominantes dos pântanos. No ecossistema amazônico, as sucuris são um elo vital. Como predadores de topo, controlam populações de jacarés, javalis e grandes roedores, mantendo o equilíbrio da natureza. Sua presença mantém outras espécies em alerta, criando um efeito dominó no ecossistema. Nas culturas tribais amazônicas, as sucuris simbolizam força e mistério. Muitos acreditam que elas incorporam espíritos dos rios com poderes sobrenaturais. Contos populares falam de cobras gigantes engolindo aldeias inteiras, aumentando ainda mais seu mistério. Na cultura popular, as sucuris muitas vezes são retratadas como monstros sedentos de sangue em filmes de terror, mas na realidade são tímidas e evitam os humanos. Mitos sobre seu tamanho descomunal ou hábitos de devorar pessoas foram em grande parte desmentidos pela ciência, mas isso não diminui o respeito que essas cobras inspiram. A sucuri não é apenas uma criatura, mas um símbolo da vida selvagem, um lembrete do poder e da beleza da natureza. Nos documentários de animais, elas continuam a nos cativar, revelando os mistérios de um dos maiores seres do planeta. Com sua aparência rechonchuda e comportamento amigável, as capivaras parecem deslocadas no mundo hostil da Amazônia. No entanto, suas notáveis adaptações as tornaram uma parte essencial do ecossistema ribeirinho. Como a principal presa da sucuri, as capivaras desempenham um papel crucial na cadeia alimentar, servindo como uma ponte entre a vida e a morte na natureza selvagem. Sua jornada é de sobrevivência, adaptação e perigo constante. Junte-se a nós para explorar a vida da capivara, o gigante gentil, e sua complexa relação com o predador mais temido da Amazônia neste documentário animal. As capivaras, parte da família Cavidae, ostentam um tamanho impressionante, de 1,5 m a 1,35 m de comprimento, cerca de 60 centímetros de altura no ombro, e pesando de 35 a 66 quilos, semelhante a um porco pequeno.
Sua pelagem áspera, marrom avermelhada ou acinzentada, se mistura perfeitamente às margens lamacentas dos rios e às áreas alagadas de gramíneas. Olhos, narinas e orelhas pequenas, posicionados no alto da cabeça, permitem que as capivaras mergulhem profundamente enquanto ainda observam seus arredores. Uma ferramenta vital de sobrevivência em um mundo perigoso. O corpo da capivara é uma obra-prima para seu estilo de vida semiaquático. Dedos com membranas interdigitais lhes permitem deslizar facilmente pela água, enquanto pernas curtas e robustas proporcionam agilidade em terra. Incisivos afiados e de crescimento contínuo são perfeitos para pastar em gramíneas, raízes e plantas aquáticas, suas principais fontes de alimento. Embora não possuam força ou velocidade superiores, as capivaras compensam com seu estilo de vida em grupo e vigilância aguçada. As capivaras habitam as áreas alagadas da América do Sul, desde a bacia do rio Amazonas até o Pantanal e as planícies dos Llanos. Elas se reúnem perto de rios, pântanos e lagos, onde a vegetação abundante oferece alimento e abrigo. A água é central em suas vidas. Elas bebem, banham-se para se refrescar e mergulham para escapar de predadores. A estação chuvosa, de dezembro a maio, é sua era dourada, com as enchentes expandindo seu território. E na estação seca, as capivaras se concentram perto dos rios ou lagos restantes, formando grandes bandos para proteção mútua. Viver em bandos é a chave de sobrevivência da capivara. Um grupo típico consiste em 10 a 20 indivíduos, mas pode chegar a 100 durante a estação seca. Um macho dominante lidera, defendendo o território, enquanto as fêmeas cuidam dos filhotes e mantêm a coesão do grupo. As capivaras se comunicam por meio de sons únicos, latidos agudos como cães, grunhidos para sinalizar perigo e odores de glândulas no focinho para marcar território. Esses laços criam uma comunidade unida, onde a sobrevivência depende da unidade. As capivaras passam grande parte do tempo pastando em gramíneas e plantas aquáticas, geralmente ao amanhecer ou entardecer, quando as temperaturas são mais amenas. Esse hábito não apenas as sustenta, mas também molda a vegetação, fazendo das capivaras verdadeiras jardineiras da Amazônia. Ainda assim, mesmo em bandos, elas são alvo de inúmeros predadores. A sucuri, com seu tamanho massivo e habilidade de emboscada, escondida na lama ou entre a vegetação aquática, uma sucuri pode dominar rapidamente uma capivara adulta com um golpe veloz e um enroscar mortal. Além das sucuris, as capivaras enfrentam onças pintadas, jacarés e arpias. Os filhotes e indivíduos mais fracos são os alvos mais fáceis. Para sobreviver, as capivaras dependem da vigilância do grupo e de sua capacidade de mergulhar e se esconder. Mas em águas profundas, uma capivara adulta com seu peso considerável fornece energia suficiente para uma sucuri, sustentando-a por meses sem outra refeição. Nos documentários de animais, as cenas de sucuris caçando capivaras são intensamente dramáticas.
Elas permanecem imóveis sob a água, com apenas os olhos e as narinas expostos, esperando que uma capivara se aproxime para beber. Um ataque rápido como um raio, com dentes afiados prendendo-se à presa, seguido pelo corpo maciço se enrolando em torno da vítima, apertando a cada respiração. A cena se desenrola em silêncio assustador, com eficiência mortal, deixando a capivara pouca chance de resistência. A predação da sucuri ajuda a controlar as populações de capivaras, evitando o sobrepastoreio que poderia esgotar a vegetação. Por sua vez, a pressão dos predadores leva as capivaras a desenvolver estratégias de sobrevivência, viver em bandos, manter-se vigilantes e usar a água como escudo. Essa é a dança equilibrada da natureza, onde cada espécie molda o destino da outra. As capivaras se reproduzem ao longo do ano, mas a estação chuvosa é a ideal devido à abundância de alimento. Após 5 meses de gestação, as fêmeas dão à luz de 2 a 8 filhotes, cada um pesando cerca de 1 a 1,5 quilos. Os recém-nascidos conseguem andar e nadar pouco depois de nascer, mas dependem da proteção da mãe. O grupo cuida coletivamente dos filhotes, fomentando uma comunidade acolhedora. No entanto, apenas cerca de 30% dos jovens sobrevivem até a idade adulta, enfrentando ameaças de sucuris, jacarés e, nas culturas indígenas sul-americanas, as capivaras simbolizam paz e harmonia com a natureza. Algumas tribos as veem como portadoras de equilíbrio para as áreas alagadas. Na cultura popular, as capivaras conquistaram corações com sua aparência fofa e natureza amigável, tornando-se estrelas nas redes sociais e em santuários. Mas por trás dessa aparência está uma sobrevivente resiliente, enfrentando firmemente os predadores mais temidos da Amazônia. A Amazônia é um mundo de vida e morte, onde os animais lutam para sobreviver em um ecossistema implacável. O jacaré, açu com sua pele negra como carvão e dentes afiados como navalhas, é um símbolo de ferocidade e resistência. Não apenas um predador de topo, mas também um rival formidável em raros encontros com sucuris. A jornada do jacaré, açu, é de sobrevivência, força e uma relação complexa com a cobra gigante no reino ribeirinho. Junte-se a nós para explorar a vida do jacaré, açu, o governante silencioso, e seu papel no ecossistema amazônico através deste documentário. O jacaré açu, cientificamente chamado Melanosuchus niger, parte da família Alligatoridae, é um dos maiores crocodilianos da América do Sul. Os machos adultos podem atingir de 4 a 5 metros de comprimento, pesando de 360 a 500 quilos, com alguns indivíduos excepcionais registrados com até 6 metros. Sua pele, fiel ao nome, é negra ou cinza escura, com faixas mais claras nos jovens
permitindo que se camuflem em ambientes ribeirinhos e pantanosos. O corpo do jacaré açu é uma obra-prima da evolução. Suas mandíbulas, contendo até 70 dentes afiados que são substituídos ao longo da vida, garantem potência máxima de mordida. Olhos e narinas posicionados no alto da cabeça permitem que ele se esconda debaixo d'água enquanto observa e respira, uma característica semelhante à da sucuri, tornando ambos predadores de emboscada temíveis. Sua cauda longa e poderosa permite natação ágil e ataques repentinos. Ao contrário da sucuri, que depende da constrição muscular, o jacaré açu usa suas mandíbulas e uma força de mordida esmagadora de até 900 quilos por polegada quadrada, suficiente para despedaçar os ossos de qualquer presa. Essa combinação de força física, velocidade na água e camuflagem torna o jacaré açu um dos predadores mais formidáveis da Amazônia. Os jacarés açu habitam principalmente a bacia do rio Amazonas, desde grandes rios como o Rio Negro até pântanos e lagos no Brasil, Peru e Colômbia. Eles prosperam em ambientes aquáticos, preferindo rios de correnteza lenta, lagos profundos e áreas alagadas de água salobra. Seu habitat se sobrepõe significativamente ao da sucuri, levando a encontros dramáticos. A estação chuvosa, de dezembro a maio, é quando os jacarés açu estão mais ativos. As águas em elevação expandem suas áreas de caça, permitindo movimentação mais fácil e acesso a presas como peixes, aves aquáticas e capivaras, uma de suas principais fontes de alimento. Na estação seca, à medida que os níveis de água caem, os jacarés açu recuam para lagos profundos ou se enterram na lama, às vezes entrando em um estado temporário de repouso chamado estivação para conservar energia. Sua capacidade de se adaptar tanto às estações úmidas quanto às secas permitiu que os jacarés açu sobrevivessem por milhões de anos. Desde a época dos dinossauros, eles são um testemunho vivo da resiliência dos répteis em ambientes hostis. Os jacarés açu são mestres da emboscada, assim como as sucuris, mas com um estilo de caça distinto. Eles frequentemente ficam à espreita sob a superfície da água, expondo apenas os olhos e as narinas, esperando que a presa se aproxime das margens dos rios ou atravesse águas rasas. Sua sensibilidade às vibrações na água e excelente visão lhes permitem detectar presas à distância. Quando chega o momento, os jacarés açu atacam com velocidade aterrorizante. Um bote rápido como um raio, combinado com uma mordida devastadora, permite que capturem a presa instantaneamente. Após morder, eles frequentemente utilizam o giro da morte, girando o corpo para despedaçar a presa ou desorientá-la. Essa técnica é particularmente eficaz contra presas grandes, como capivaras ou... Os jacarés açu são alimentadores oportunistas, consumindo peixes, aves, mamíferos como capivaras e, ocasionalmente, outros répteis. Em casos raros, podem atacar sucuris, especialmente quando a cobra está vulnerável, como após uma refeição grande ou durante a estação de acasalamento. Confrontos entre jacarés açu e sucuris estão entre os momentos mais dramáticos da natureza, colocando a constrição muscular contra a força devastadora da mordida. Os jacarés açu põem ovos, com o acasalamento ocorrendo geralmente no final da estação seca ou início da estação chuvosa. As fêmeas constroem ninhos de folhas e lama perto da água, onde depositam de 30 a 60 ovos, cada um com cerca de 8 centímetros de comprimento. Após aproximadamente 90 dias de incubação, os ovos eclodem em filhotes de 25 a 30 centímetros de comprimento. As fêmeas defendem ferozmente seus ninhos e filhotes, chegando a enfrentar sucuris se elas ameaçarem a ninhada. Os jacarés açu juvenis enfrentam inúmeros perigos.
desde predadores como aves de rapina, grandes peixes e sucuris. Apenas cerca de 10% sobrevivem até a idade adulta. Os que conseguem crescer rapidamente, atingindo a maturidade em 8 a 10 anos. Os jacarés-açu vivem de 30 a 50 anos na natureza, com alguns registros de até 70 anos em cativeiro. Neste documentário animal, jacarés-açu e sucuris são dois predadores de topo que compartilham o mesmo habitat e frequentemente competem por presas como capivaras. Em raras ocasiões, tornam-se adversários diretos. Um jacaré-açu adulto, com seus dentes afiados e mordida poderosa, pode causar sérios danos a uma sucuri. Por outro lado, uma sucuri, com sua força de constrição, pode dominar um jacaré-açu se for grande o suficiente e atacar de surpresa. Os confrontos entre jacarés-açu e sucuris geralmente ocorrem quando ambos miram a mesma presa ou defendem território. Uma sucuri adulta de 9 metros poderia constranger e matar um jacaré-açu de 4,5 metros, mas a pele blindada do jacaré e o giro da morte lhe dão vantagem. Essas batalhas raramente têm um vencedor claro, já que ambos tendem a evitar o conflito direto para conservar energia. Tanto os jacarés-açu quanto as sucuris regulam populações de espécies como capivaras, javalis e grandes peixes. Sua presença cria um efeito dominó, influenciando o comportamento de outras espécies. Por exemplo, as capivaras tornam-se mais cautelosas ao beber perto das margens dos rios, onde tanto jacarés quanto sucuri. No entanto, a competição entre jacarés-açu e sucuris pode pressionar os recursos alimentares. Em anos difíceis, quando os níveis de água estão baixos e as presas escassas, os dois podem ser forçados a confrontos diretos por territórios de caça. Nas culturas indígenas amazônicas, os jacarés-açu são frequentemente vistos como símbolos de força e perigo. Algumas tribos os consideram espíritos dos rios, guardiões das águas contra intrusos. Na cultura popular, eles são frequentemente retratados como monstros assustadores, embora raramente ataquem humanos a menos que sejam provocados. No coração das áreas alagadas da Amazônia, cada passo, cada respiração, cada semente que cai ao chão faz parte de um delicado equilíbrio ecológico, onde a vida depende da harmonia de todos. A cadeia alimentar é a base de todo o ecossistema, e na Amazônia, ela é mais complexa. Aqui, a cadeia alimentar começa com os produtores, plantas como gramíneas, vegetação aquática e árvores da floresta que chegam a 60 metros de altura, aproveitando a luz solar para criar energia. Essas fornecem sustento para os consumidores primários, como capivaras, pesando de 35 a 66 quilos, preguiças de 3 dedos e insetos como as formigas. Em seguida, vêm os consumidores secundários, incluindo predadores menores como rãs venenosas, aves de rapina e piranhas. Eles se alimentam dos consumidores primários, transferindo energia para níveis mais altos. No topo estão os consumidores terciários e, de ápice, como as sucuris de 6 a 9 metros de comprimento, pesando mais de 200 quilos, os jacarés-açu de 4 a 5 metros de comprimento, pesando até 500 quilos, e as onças pintadas. Essas espécies regulam as populações abaixo, garantindo que nenhuma se torne excessivamente Por fim, os decompositores, como bactérias, fungos e urubus, decompõem matéria morta e resíduos, devolvendo nutrientes ao solo e à água. Essa teia não é uma simples cadeia alimentar, mas um sistema complexo onde cada espécie depende das outras para manter o equilíbrio.
A Amazônia abriga mais de 2,5 milhões de espécies, cada uma desempenhando um papel específico. As capivaras, os maiores roedores do mundo, são consumidores primários vitais, pastando em gramíneas e plantas aquáticas para controlar o crescimento da vegetação. Os jacarés-açu e açucuris, como predadores de topo, regulam populações de capivaras, grandes peixes e outros mamíferos. As onças caçam em terra, mirando capivaras e javalis, enquanto os botos cor-de-rosa se alimentam de peixes pequenos e camarões. Espécies menores, como as formigas cortadeiras, ajudam na decomposição das folhas, enriquecendo o solo. Os peixes pirarucu, com até 3 metros de comprimento, consomem peixes menores, mantendo o equilíbrio nos ecossistemas aquáticos. Até mesmo os decompositores, como os urubus, desempenham um papel crítico ao limpar carcaças, prevenindo a disseminação de doenças. As capivaras são uma fonte primária de alimento para muitos predadores, incluindo sucuris, jacarés-açu e onças pintadas. Uma capivara adulta fornece energia substancial, suficiente para sustentar uma sucuri por meses. Seu estilo de vida em bandos, com grupos de 10 a 100 indivíduos, aumenta suas chances de sobrevivência contra predadores. No entanto, elas continuam vulneráveis ao beber ou nadar em pântanos, onde sucuris e os jacarés-açu controlam as populações de capivaras e de grandes peixes, como o pirarucu, prevenindo sobrecarga ecológica. Eles também competem com as sucuris, ocasionalmente atacando cobras menores ou disputando presas. Em raros confrontos, os jacarés-açu têm vantagem com sua pele blindada e a técnica do giro da morte, embora sucuris maiores possam dominar com sua as sucuris regulam populações de consumidores primários e secundários, garantindo que capivaras e peixes não se tornem numerosos demais. Elas também competem com jacarés-açu nos pântanos, criando intensa competição dentro da cadeia alimentar. Sua presença influencia o comportamento de outras espécies, tornando-as mais cautelosas perto da água. Além das capivaras, jacarés-açu e sucuris, outras espécies desempenham papéis significativos. As onças pintadas, pesando até 115 quilos, caçam capivaras e javalis em terra, controlando populações de mamíferos. Os botos cor-de-rosa, com cerca de 2,5 metros de comprimento, alimentam-se de peixes pequenos e camarões, mantendo o equilíbrio dos As aves de rapina, como as arpias, caçam preguiças e macacos, enquanto as piranhas consomem carcaças e peixes pequenos, atuando como os limpadores do rio. Predadores de topo como as sucuris, os jacarés-açu e as onças pintadas são fundamentais para o equilíbrio ecológico. Ao se alimentarem de consumidores primários e secundários, eles evitam a superpopulação de capivaras, peixes. Sem esses predadores, as capivaras poderiam sobrepastar as gramíneas, degradando áreas alagadas e afetando as plantas aquáticas. A competição entre jacarés-açu e sucuris também ajuda a manter o equilíbrio. Quando uma espécie se torna numerosa demais, a competição se intensifica, regulando naturalmente seus números. Por exemplo, se a população de sucuris aumenta, elas reduzem o número de capivaras, pressionando a fonte de alimento dos jacarés-açu
forçando ambos a ajustarem seus comportamentos. Os decompositores, como urubus, bactérias e fungos, são elos indispensáveis. Eles decompõem carcaças e resíduos, reciclando nutrientes para o solo e a água. Por exemplo, quando uma sucuri ou um jacaré açu deixa restos de presa, urubus e piranhas limpam, prevenindo a disseminação de doenças. Bactérias do solo decompõem o esterco das capivaras e folhas caídas. O equilíbrio ecológico da Amazônia depende desse efeito em cascata. Se um elo da cadeia alimentar se rompe, todo o ecossistema pode sofrer. Por exemplo, se as populações de capivaras caírem devido à caça excessiva, sucuris e jacarés-açu enfrentariam escassez de alimento, reduzindo seus números. Isso poderia causar o aumento das populações de peixes pequenos, esgotando as plantas aquáticas e perturbando nas culturas indígenas amazônicas. A cadeia alimentar é vista como um círculo sagrado da vida. As capivaras simbolizam a gentileza e a provisão. As sucuris representam a força misteriosa e os jacarés-açu personificam a ferocidade do rio. Tribos como os Ticuna e os Yanomami compartilham histórias sobre as interações entre as espécies, enfatizando a importância de respeitar a natureza para manter. Alguns contos populares retratam as sucuris e os jacarés-açu como espíritos rivais, representando a competição na cadeia alimentar. Essas histórias não são apenas patrimônio cultural, mas também lembranças da fragilidade do ecossistema amazônico. Cientistas estudaram a cadeia alimentar da Amazônia para compreender as interações entre as espécies. Pesquisas mostram que o declínio de uma espécie, como as capivaras, pode desencadear um efeito dominó, impactando sucuris, jacarés-açu e outros. Por exemplo, se o número de capivaras cair devido à seca, sucuris e jacarés-açu competem de forma mais intensa, podendo reduzir ambas. Os ecologistas também destacam o papel dos decompositores na manutenção da cadeia alimentar. Urubus e bactérias não apenas limpam carcaças, mas também reciclam nutrientes, garantindo o crescimento das plantas, a base do ecossistema. As mudanças climáticas estão perturbando a cadeia alimentar da Amazônia. O aumento das temperaturas e desastres como secas e incêndios florestais reduzem a vegetação, afetando as capivaras e outros consumidores primários. Isso pressiona sucuris, jacarés-açu e onças pintadas, levando a desequilíbrios ecológicos. Cientistas preveem que, sem ação imediata, a Amazônia pode atingir um ponto de inflexão até o ano de 2050, quando a floresta pode não mais sustentar sua biodiversidade. A estação chuvosa na Amazônia, de dezembro a maio, transforma a floresta em um vasto oceano verde. A precipitação anual média é de quase 3 metros, com algumas áreas chegando a mais de 3,5 metros. Rios como o Rio Negro e o Madeira transbordam,
submergindo milhares de quilômetros quadrados de terra. Os níveis de água sobem até 15 metros em algumas regiões, criando áreas alagadas temporárias conhecidas como várzea, onde animais e plantas precisam se adaptar. As enchentes trazem benefícios ao ecossistema. O lodo dos rios enriquece o solo, nutrindo as plantas e oferecendo áreas de reprodução para os peixes. Espécies como o pirarucu e os botos cor-de-rosa usam a temporada de cheias para se reproduzir, enquanto as capivaras se deslocam para áreas alagadas para pastar em gramíneas frescas. Mas as enchentes também são mortais. Jacarés-açu jovens e sucuris correm o risco de serem arrastados, enquanto espécies terrestres como as onças pintadas precisam escalar árvores para escapar das águas em elevação. Em anos anormais, as enchentes se tornam mais devastadoras devido às mudanças climáticas. No ano de 2021, enchentes recordes na Amazônia submergiram aldeias indígenas, destruíram plantações e empurraram muitas espécies para a beira da extinção. As águas violentas não apenas testam a sobrevivência das espécies, mas também remodelam a paisagem da floresta. Em contraste com as enchentes, a seca é o pesadelo da Amazônia. Durante a estação seca, de junho a novembro, as chuvas caem drasticamente, com algumas áreas recebendo apenas alguns centímetros em meses. Os rios encolhem, deixando a terra rachada e árida. Pequenos lagos secam, forçando espécies como jacarés-açu e sucuris a buscarem águas mais profundas ou se enterrarem na lama para se refugiar. A seca exerce uma pressão imensa sobre a vida selvagem. As capivaras, dependentes de gramíneas frescas, precisam viajar distâncias maiores em busca de alimento, tornando-se vulneráveis a sucuris e onças pintadas. Os peixes presos em poças rasas tornam-se presas fáceis para jacarés-açu e aves predadoras. Árvores antigas, com centenas de metros de altura e acostumadas à alta umidade, começam a definir. As mudanças climáticas aumentaram a frequência e a intensidade das secas. Nos anos de 2005 e 2010, secas históricas mataram milhões de árvores e empurraram inúmeras espécies para a beira da extinção. As secas não apenas ameaçam a vida, mas também aumentam o risco de incêndios florestais, o desastre mais catastrófico. Os incêndios florestais são a maior ameaça à Amazônia, especialmente durante a estação seca. Altas temperaturas, baixa umidade e vegetação ressecada criam condições para a rápida propagação do fogo. Uma única faísca, causada por raios ou atividade humana, pode iniciar um incêndio que consome milhares de hectares. No ano de 2019, mais de 360 mil hectares da Amazônia queimaram, produzindo colunas de fumaça visíveis. Os incêndios não apenas destroem habitats, mas também matam milhões de criaturas. Espécies de movimento lento, como as preguiças de 3 dedos e as tartarugas gigantes da Amazônia, têm pouca chance de escapar. Aves como as araras perdem locais de nidificação, enquanto a fumaça tóxica enfraquece mamíferos como onças pintadas e capivaras. Debaixo d'água, o aumento da temperatura e a redução do oxigênio causam mortes em massa de peixes como o pirarucu. Os incêndios também afetam o ciclo de carbono da Amazônia. Em vez de absorver CO2, as florestas em chamas tornam-se uma fonte de emissões de gases de efeito estufa, agravando as mudanças climáticas. As consequências permanecem por décadas, com muitas áreas incapazes de se recuperar totalmente devido ao solo degradado. A Amazônia é mais do que uma floresta. É um ecossistema complexo, onde cada espécie desempenha um papel vital na manutenção do equilíbrio. Mas nas últimas décadas, as taxas de desmatamento atingiram níveis alarmantes.
Cientistas estimam que aproximadamente 11 mil quilômetros quadrados de floresta são derrubados anualmente para a agricultura, exploração madeireira e mineração. Isso equivale a perder uma área 2 vezes maior que o estado de Delaware em apenas 12 meses. A sucuri, um dos principais predadores da Amazônia, está perdendo seus habitats de pântanos e rios. As capivaras, os maiores roedores do mundo, estão confinadas a áreas cada vez menores, onde o alimento se torna escasso. Os jacarés-açu, predadores de topo dos ecossistemas de água doce, enfrentam risco de extinção à medida que os rios se tornam poluídos e os habitats diminuem. Segundo a União Internacional para a Conservação da Natureza, IUCN, os jacarés-açu estão criticamente ameaçados, com populações em declínio de mais de 80% nos últimos 50 anos. O principal motor dessa destruição é a demanda global por carne bovina, soja e madeira. Fazendas de gado representam 70% das terras desmatadas da Amazônia. Um hambúrguer pode não ser apenas uma refeição. Ele pode, indiretamente, contribuir para a perda da floresta. O desmatamento ilegal também desempenha um papel significativo, abastecendo as indústrias globais de móveis e construção. As consequências vão além da perda de árvores, chegando ao colapso. Imagine a Amazônia como uma orquestra sinfônica, com cada espécie como um músico. Se uma parar de tocar, a harmonia se desfaz. As sucuris regulam as populações de capivaras. Sem as sucuris, as capivaras poderiam se multiplicar descontroladamente. Uma única capivara pode consumir até 3,5 kg de grama por dia. Em grandes números, elas poderiam devastar a vegetação ribeirinha, causando erosão do solo e destruindo habitats de outras espécies. Da mesma forma, os jacarés-açu controlam as populações de peixes nos rios amazônicos. Sem eles, os peixes herbívoros poderiam se multiplicar em excesso, pressionando a vegetação aquática. Isso degrada a qualidade da água, afetando aves, anfíbios e até mesmo humanos que dependem. Um estudo da Universidade de São Paulo constatou que o declínio dos jacarés-açu levou a um aumento de 30% em algumas populações de peixes herbívoros, causando desequilíbrios significativos nos ecossistemas. Além disso, a perda da Amazônia afeta mais do que a vida selvagem. A floresta é um enorme sumidouro de carbono, absorvendo cerca de 2 bilhões de toneladas de dióxido de carbono por ano. O desmatamento libera esse carbono, agravando as mudanças climáticas. O aumento das temperaturas globais e os eventos climáticos extremos ameaçam comunidades indígenas que dependem da floresta para sobreviver. Esses impactos alcançam todos os cantos do nosso. Ainda assim, há esperança. Conservacionistas, cientistas e comunidades indígenas estão lutando para salvar a Amazônia. Um esforço crucial é o estabelecimento de áreas protegidas. Atualmente, mais de 20% da Amazônia está resguardada como zonas de não exploração. Tecnologias avançadas de satélite monitoram o desmatamento em tempo real, permitindo que as autoridades detectem, no ano de 2024, essa tecnologia reduziu o desmatamento em 15% em algumas áreas por meio da resposta rápida de equipes de patrulha. As comunidades indígenas, que viveram em harmonia com a floresta por séculos, são vitais para a conservação. Programas educacionais ensinam gestão sustentável. Por exemplo, na região de Madre de Dios, no Peru, grupos indígenas adotaram a agrofloresta, cultivando produtos como cacau e banana ao lado de árvores, protegendo habitats de sucuris, capivaras e jacarés-açu enquanto geram renda estável. Esses modelos melhoram a vida de milhares de pessoas locais. Organizações internacionais, desde o World Wildlife Fund, WWF, até ONGs menores, também contribuem financiando o reflorestamento, reintrodução de fauna e pesquisas científicas sobre espécies-chave. Um exemplo de sucesso é um programa de reintrodução de jacarés-açu em rios brasileiros.
A Amazônia pertence a todos nós. Cada escolha, desde compras de alimentos até móveis, impacta essa floresta. Você pode fazer a diferença. Informe-se sobre iniciativas de conservação por meio de organizações como o WWF ou aquelas que apoiam comunidades indígenas. Escolha produtos certificados como sustentáveis, como madeira com certificação FSC ou carne bovina de fazendas livres de desmatamento. Reduza o consumo de produtos ligados ao desmatamento. Uma mesa de madeira pode ser bonita, mas vale um ecossistema. Um hambúrguer pode ser saboroso, mas você pode escolher uma opção mais ecológica. Pequenas ações, desde a reciclagem até o apoio a políticas ambientais, contribuem para o quadro maior. Haja hoje. Explore mais em sites como X, AI, Grok. Para informações sobre iniciativas globais de conservação, compartilhe esta história com familiares. Juntos, podemos garantir que o rugido dos jacarés-açu, os passos das capivaras e o deslizar das sucuris ecoem na Amazônia por gerações futuras. A Amazônia não é apenas lar de sucuris, capivaras ou jacarés-açu. É o coração vital de um ecossistema magnífico, onde cada espécie, predador ou presa, mantém o fluxo da vida ininterrupto. Você pode ajudar a proteger a floresta amazônica da destruição, de desaparecer sob motosserras e rios agonizantes. Curta este vídeo, compartilhe esta jornada selvagem do canal Ona Wild Animal Documentary e inscreva-se para se juntar a nós na divulgação da mensagem de conservação da natureza. Cada ação que você toma ajuda a proteger a frágil, mas poderosa, cadeia alimentar da Amazônia, porque a vida não pode continuar se o primeiro elo for perdido. Então, o que você fará para proteger a Amazônia hoje?